Louvo ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus, né? Confesso a você que a situação está um pouco complicada, vamos combinar, né? Começamos o ano com um janeiro extraordinário, ouvindo palavras tremendas. Também, pastora Elisângela pregando na quarta-feira passada, né? O que foi aquilo aqui? Domingo, então. Então, assim, eu confesso que está um pouquinho complicado para mim, para manter o padrão César de qualidade. Mas vamos à palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Ele não vai nos despedir de mãos vazias. Amém? Gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Eu estou usando a versão NVT. No livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Capítulo de número 8. Eu tenho me meditado e me alimentado um pouco desse texto, desde o capítulo de número 6 até o capítulo de número 9. É uma história extremamente conhecida, a história de Noé. E às vezes existem coisas tão simples que nós deixamos passar batido, pelo simples fato de acharmos que conhecemos bem a história, de que já ouvimos tudo o que tínhamos para ouvir. E eu confesso a você que ao meditar nesse texto, e principalmente ao escolher alguns versos para serem lidos nessa noite, eu me deparei com algo especial da parte de Deus, e é isso que eu quero dividir com você nessa noite. Eu gostaria de ler o verso 13, do verso 13 ao verso 17. Diz: Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mas 2 meses se passaram e por fim a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Ao falar de Noé, simplesmente, eu já teria um grande ensinamento pela palavra de Deus, pelo perfil de Noé. Você olhar uma geração como é descrita no capítulo de número 6, e você encontrar um cara justo e íntegro, por si só já é algo extraordinário. Mas aí você pode se perguntar: Cristiane, por que Noé era justo e íntegro? Será que Noé não tinha pecado? Óbvio que possuía pecado, óbvio que tinha erros, que tinha falha. Mas quando é destacado essa justiça, essa integridade, está falando de alguém que é maduro. Está falando de alguém que tem integridade, até mesmo na sua linhagem, alguém que não tem mistura. Sabe, aquela pessoa que não se envolve na massa, no todo. Alguém que realmente tem ciência de quem é e de quem serve. E saber ouvir ordem, saber ouvir instruções e obedecer, irmãos, não é para qualquer um. Então, ao olhar esse homem que é justo, é íntegro e sabe ouvir, sabe obedecer e sabe colocar em prática, e principalmente que é coerente com aquilo que prega. Por que você está dizendo isso, Cristiane? Porque você vai ver no decorrer do texto, na narrativa,
As várias vezes em que Deus vai dizer para Noé: Noé, entra tu e tua família. Noé, entra tu. Noé, entra tu. E o que quer dizer isso para mim? Quantas vezes nós dizemos crer? Quantas vezes o nosso discurso é eloquente, mas na hora de entrar no negócio, eu mesmo não tenho coragem de entrar? Quantas vezes eu digo que Ele faz, eu digo que Ele pode, eu digo que Ele é, mas quando se trata de eu ser a primeira pessoa a experimentar isso, eu pulo fora. E aí, olhar para essa coerência de ser o primeiro a entrar num grande projeto, eu já quero ter liberdade de declarar sobre a sua vida. Há algo grande da parte de Deus para você, mas você tem que ser o primeiro a entrar nisso. Você tem que ser o primeiro a vestir a camisa, a entrar e dizer: eu estou aqui, eu quero, eu vou fazer, eu vou colocar a mão na massa. Porque dizer que crê e esperar ficar pronto não é perfil de Noé. E aí, como eu disse para você, já seria para mim o bastante uma mensagem completa. Mas eu fico impressionada com o domínio que Noé tinha da sua própria casa. Eu vivo um tempo na minha geração em que as pessoas procuram muito milagre em coisas. E raramente elas se importam com milagre em pessoas. E quando eu vejo Noé conseguindo conciliar o chamado de Deus e envolver a sua família no chamado de Deus, eu acho uma coisa sobrenatural. Cristiane, por que você está dizendo isso? Porque eu desejo viver isso completamente, eu tenho buscado viver isso completamente. Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa própria alma, perder a nossa própria casa, os da nossa própria família? Então esse grande projeto, esse grande mover de Deus, que Deus tem para realizar na minha e na tua vida, ela precisa incluir os seus. Não seja individualista, não ache que você é o bambambam, que você é o cara, que você está se destacando, que Deus não quer que você se misture com ninguém, porque o que Ele tem para a sua casa, o que Ele tem para a sua vida, inclui os seus. Isso é só uma pincelada para você poder entender do tipo do homem que eu estou falando nessa noite. E muito me preocupa porque nós nos comportamos diferentes. Você sabe da história. Entrega-se um grande projeto, detalhes, o camarada ouve, passa um grande tempo construindo e se dedicando e esperando algo que nunca aconteceu. Não sabe como vai ser, não sabe de que maneira vai acontecer, mas ele está ali empenhado, ele está envolvido com a sua família. E nós nos comportamos diferentes, porque os tempos de hoje nós somos imediatistas para receber, mas nós somos procrastinadores para obedecer. Nós somos imediatistas para pedir, faz, age, acontece, mas na hora de obedecer ordens, na hora de obedecer direcionamento, na hora de obedecer princípios, nós somos procrastinadores. E eu me incluo nisso porque nós temos dificuldades de aguardar e de vivenciar processos. Por que você está falando isso, Cris? Porque o que nós vamos ler, o que nós lemos, é nada mais, nada menos que etapas. Antes de chegar no tempo de frutificar e antes de chegar no tempo de multiplicar. O capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, vem discorrendo e contando detalhes, que nós vamos nos aprofundar por alguns momentos, mas que vão culminar, vão terminar num tempo de restauração, num tempo extraordinário, num tempo sobrenatural, onde todas as coisas ficaram para trás e tudo novo se fez. E eu vejo a nossa igreja recebendo palavras proféticas vindas deste altar, assim como foi intitulado para esse ano, o ano da alegria, o ano onde o Senhor vai restaurar, onde o Senhor vai mudar a sorte, onde o Senhor vai mudar o lamento. Mas para chegarmos nesse ponto, para vivermos esse ponto, existe um processo
a ser enfrentado. E a minha geração, como a gente diz, é uma geração fast food. A gente quer tudo pronto, a gente quer tudo agora, a gente quer tudo na hora, a gente não tem paciência para esperar. E aí a gente chega nesse pequeno detalhe que eu gostaria de destacar nessa noite. Quantos dias que a palavra diz que choveu? 40 dias e... quantos? 40. E 40 na Bíblia é um número que representa período de teste, período de avaliação, tempo de preparação. Da onde você tirou isso, Cristiane? Eu separei algumas coisas aqui para a gente poder ter uma ideia. O povo de Israel, 40 anos no deserto. Moisés também, 40 dias no Sinai. A própria vida de Moisés, dividido em etapas de 40 anos. 40 dias os espias lá na terra prometida. 40 dias de Jesus no deserto. E quando começa a chover 40 dias e 40 noites, é o auge, é o ápice, é o clímax do problema. Problema esse que veio para resolver uma questão na humanidade. Problema esse que veio para transformar algumas coisas na humanidade, para colocar as coisas no lugar. E sabe o que eu começo a ver? Que Noé está dentro da arca, ele passa sete dias antes de começar a chover. Depois você vai ver também que o 7 tem um significado de completude, de perfeição. É um número de Deus. Eu começo a olhar esse detalhe do tempo de teste, do tempo de preparação, do tempo de avaliação, que nós muitas das vezes, por várias vezes, quando vamos passar por um momento de transição, quando Deus nos leva a passar por momentos dificultosos, por provações, nós estamos ali, nós estamos dentro da arca. E aqui eu quero abrir um parêntese para essa tipologia. Eu não posso deixar passar da arca como Jesus, até mesmo como a igreja, a arca como salvação. Noé entra na arca e começa a chover 40 dias e 40 noites sem parar. Começa a vir um caos sobre a terra, um caos sobre a situação em que Noé está. Mas é muito comum em momentos de caos, em momentos de dificuldade, em momentos de problemas da nossa vida, nós permanecermos em Deus. Por que eu estou dizendo isso? Noé está dentro da arca. Noé está guardado por Deus. Noé está ali no momento onde ele não tem o controle das coisas. E quantas vezes nós nos encontramos em momentos parecidos como esse, aonde Deus nos guarda em determinadas situações, aonde Deus nos esconde nele em determinadas situações, mas aí para nós isso pode ser algo comum, algo fácil, porque é muito fácil você permanecer quando você não tem opção para onde ir. Você consegue alcançar isso nessa noite? No clímax, no problema, no auge da provação, você se esconde em Deus, você permanece em Deus, aí você crê, você obedece, você permanece, porque você está num tempo vulnerável. Cristiano, onde você quer chegar? Aguenta aí. Ele passa 40 dias e 40 noites só no auge. Vai ultrapassar limite de baixo, limite de cima. Vai começar um caos total. Esse caos vai permanecer 150 dias de águas agitadas. Diga comigo, águas agitadas. Diga comigo, destruição, morte, perdas. Irmão, quem nunca passou por um momento desse? Só que todo esse caos tinha um propósito definido. E eu quero lembrar você nessa noite que os problemas que sobrevêm nas nossas vidas são propósitos para que possamos ultrapassar, para que possamos crescer,
para que possamos chegar nesse tempo de multiplicação e de frutificar. E aí você diz, tá bom, Cristiane, essa parte aí eu sei, o cara ficou preso lá. Só que você já reparou que as pessoas só contam essa parte da história, que choveu 40 dias e 40, e depois o que aconteceu? Estava tudo pronto, Noé saiu correndo da arca e estava lá para entregar para ele tudo que o Senhor tinha prometido. A restauração, o tempo novo, só que não foi bem assim que aconteceu. Porque muitas das vezes nós entramos em determinadas coisas em que nós vamos precisar ter paciência para receber por completo essa solução do problema. Por que você está dizendo isso, Cristiane? Porque ele começou a ficar lá 150 dias, a arca vulnerável, a arca sem ter como ter direção, não tinha volante, lembra dessa parada? Não tinha volante, não tinha lá como ele dizer para onde ele ia, nem para onde ele vai, e muitas das vezes nós estamos envolvidos, imersos em problemas, onde nós não temos o controle, e aí diz, Deus me leva, Deus faz, e ali estamos guardados, e Deus está movendo, Deus está fazendo. E de repente essas águas começam a subir e demoram um pouco mais de tempo do que você esperava. Mas será que não é isso que Deus tinha dito para mim? Será que eu não vou sair dessa situação? 150 dias, as águas tomando toda a terra. O cara sem saber quando a água ia baixar. E aí diz a palavra de Deus que começa mais uma etapa, que vai vir vento para que as águas possam ir baixando. Nem todo vento é para destruir você. Nem todo vento é para acabar com a sua vida. Nem todo vento que vem sobre a igreja é para destruir a igreja. Às vezes, ou quase sempre, é para que Deus possa ir fazendo separação do que vai ficar e do que não vai ficar. E é difícil entender, porque você está vulnerável. Lembra que eu disse isso? Só que aí, sabe o que acontece? Desse período até mais 150 dias posteriores para terminar esse processo, vai haver um momento em que a arca vai se estabilizar no Monte Ararat. A água, o problema, as dificuldades vão levar a arca até esse lugar de estabilidade. Diga comigo, estabilidade. E aí que entra, que nesse momento em que a arca para, é que a gente vê realmente quem quer obedecer e quem não quer obedecer. Que isso, Cristiane? De onde você tirou isso? Queridos, permanecer em Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, às vezes é muito mais fácil no tempo de provação do que no tempo de estabilidade. Acompanhe comigo. A arca para sobre o Monte Ararat. Noé já não está mais tão vulnerável. Há uma estabilidade, há um tempo que cessou a tormenta, há um tempo que cessou o vento. E aí a Bíblia vai contar para mim e para você que vai acontecer também agora mais um período de 40 dias. Por que eu estou querendo chamar a sua atenção para isso? Lembra que eu disse que o número 40 é um número onde a gente fala sobre teste e avaliação? Períodos de estabilidade também são períodos de teste para você. Cristiane, aí você está me deixando confuso, porque Deus continua me provando, sim. Sabe por quê? Às vezes nós permanecemos em Deus e obedecemos a Deus por falta de opção. Eu não tenho para onde ir, só Ele pode resolver esse problema. E aí eu te pergunto, e quando Ele resolver? Você vai continuar dando todo o crédito e liberdade para Ele continuar sendo Deus na sua vida? E quando eu li isso, eu falei, quando a arca estabilizou Deus, Noé tinha todo o direito de dizer, agora a gente vai sair, agora a gente vai fazer, agora a gente vai acontecer. E inevitavelmente, eu me lembro da viúva no capítulo 4 de 2 Reis. Porque às vezes, irmãos, na hora do vamos ver, na hora do problema, a gente corre para pedir uma orientação. Aquela mulher correu
e falou: profeta, vão levar meus filhos, e agora o que vai acontecer? Olha, eu estou nervosa, eu estou estressada, olha, eu não quero perdê-los. E aí o profeta vai e diz: o que você tem em casa? Uma botija de azeite. E aí ela pega, declara o que ela tem, e ele vai dar a ela uma instrução. Vai, pega vasilhas, não poucas, vai lá, pega. Você vai derramar, vai entrar na sua casa, você e os seus filhos, e você vai derramar azeite. Irmãos, eu fico pensando que se fosse nos dias de hoje, azeite ainda é uma iguaria um pouquinho cara. Quando você olhasse para aquilo tudo, aquela provisão inteira, eu quero duvidar que você ia voltar lá no profeta para saber qual era o restante da instrução. Sabe por quê? Na hora do desespero a gente ouve Deus. Mas quando as coisas começam a clarear, a gente quer tomar o controle da situação. E aí o que acontece? A mulher volta lá. Lê a história para você ver. A mulher volta lá. E a mulher vai dizer para ele: tá cheio de provisão, tá cheio de azeite. E agora o que eu faço? Aí ele vai dizer: agora você vai, vende, paga a dívida primeiro, resolve o teu problema primeiro e depois você vive do resto. O que você quer ressaltar nessa noite para a minha vida, Cristiane, que você está falando aí, eu ainda não consegui alcançar. Querido, essa situação vai se resolver em nome de Jesus. Mas quando a situação começar a se resolver, começar a clarear, começar a ver sinais de Deus, permaneça nele. Só assim a gente vai conseguir viver um tempo de alegria, um tempo de completude, um tempo de perfeição. Voltando ao texto, a arca vai parar sobre o Monte Ararat. Está estabilizada, as águas vão começar a baixar, as águas vão começar a secar, o cume dos montes vai começar a aparecer, ou seja, você vai começar a ver vida, você vai começar a ter um outro horizonte. E aí o que Noé faz? Abre a parte de cima da arca. Inevitavelmente eu me lembro das janelas. Abre aquela janela e começa um tempo onde ele vai pedir confirmações a Deus. Querido, não é da nossa natureza. Não é da nossa natureza decaída. Se não estivermos cheios do Espírito Santo, se não estivermos firmados em Deus, as coisas começarem a melhorar, e a gente, antes de tomar qualquer decisão precipitada, antes de pular fora da arca, a gente começar a pedir orientação e confirmação. Orientação e confirmação. O que Noé vai fazer? Ele vai soltar primeiro o corvo, depois repetidamente a pomba, para ver se já tinha condições de descer da arca. Deixa eu dizer algo para o seu coração nessa noite. Quando o tempo de restauração começar, não se precipite. Quando Deus começar a trazer vida novamente para essa situação, não se sinta no controle. Porque nós precisamos manter essa obediência e essa dependência que tínhamos quando as coisas estavam um caos. Quantas vezes você pediu algo a Deus ou entrou em determinada situação e começou a pleitear com Ele, falar: Senhor, faz, Senhor, olha isso, Senhor, aquilo. E quando as coisas começam a melhorar, quando o sol começa a aparecer, quando o cume dos montes começa a te trazer uma nova visão, você pula fora da arca. E o que é a arca hoje, Cristiane? Cristo. O que é a arca hoje, Cristiane? Igreja. Igreja. Não vou nem falar da parte de conviver com os bichos, né? Para não ilustrar aqui. Tô ria, né? Igreja. Quantos de nós
num momento de vitória e de restauração, num momento de estabilidade, aqui ó, pernas para que te quero. E igreja? Que igreja? Mas não foi lá que o Senhor fez, não foi lá que o Senhor trabalhou, não foi o pastor Marco Silva que te deu aquela orientação, ele não disse para você fazer isso, fazer aquilo, que as coisas iam melhorar, que nada, foi o meu trabalho, foi o meu braço forte, foi a minha inteligência, foi o acaso. Querido, obediência, obediência e dependência, obediência e dependência, para que seja completa a vontade de Deus sobre a sua vida. Eu já estou terminando. Os músicos, por favor. E demorou, como eu disse, mais 150 dias para fechar. A gente fala muito do dilúvio sobre 40 dias e 40 noites. Mas o dilúvio para Noé durou 1 ano. 1 ano da dependência. 1 ano esperando Deus agir. 1 ano esperando Deus trazer a vida nova. 1 ano esperando as águas baixarem, os ventos cessarem. Pergunta aí pro irmão, está com pressa de quê? 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 Só porque você começou agora a ver o vento cessar, as águas baixarem. Nós estamos vindo, irmãos, de um ano extremamente difícil. E às vezes você pode achar que Deus já está demorando para restituir ou para fazer algumas coisas nesse ano. Falar para quem está do teu lado aí, dá um grito aí, porque de máscara fica difícil. Irmão, espera na obediência. Agora fala, irmão, o mais importante, não pula da arca. E eu fico pensando o seguinte, pastor. Se Noé sai da arca antes da hora, se Noé sai da arca antes de estar tudo pronto, ele ia se deparar com muito cadáver, ele ia se deparar com muita coisa destruída, ele ia se ferir, ele ia se machucar. Porque muitas das vezes a gente acha que estar dentro da arca nos torna presos. Mas estar dentro da arca nos torna seguro. Porque debaixo dessa água aí, dessa ventania que está passando, tu não tem noção do que está acontecendo. Sabe aquela sensação de que poderia ser bem pior? Sabe aquela sensação de que Deus está te poupando, que o que chega até você, essa gotinha que chega até você aí, é o mínimo, quem sabe 10% de tudo aquilo que estava preparado para te atingir e para afogar você. Você consegue entender a importância de permanecer nele? Aí o que João vai fazer? Um cara que amava o Senhor, que estava perto, que estava próximo. Ele vai descrever perfeitamente no capítulo 15 do evangelho que ele escreveu, algumas instruções que Jesus estava dando ao povo não, aos seus discípulos. E ele vai dizer o seguinte: se acontecer isso, se acontecer aquilo, se vier isso, se vier aquilo, permaneça em mim. Eu sou a videira, permaneça em mim. Por que permanecer em você, Jesus? Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Cristiane, eu não estou entendendo o porquê que Deus me trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Eu quero ler um texto para fecharmos essa mensagem, Tiago 1. Tiago 1, vou ler do 2 ao verso 8. Eu não sei se era o que você queria ouvir, mas eu tenho certeza que era o que nós precisávamos ouvir. Vem um tempo de frutificação, vem um tempo de restauração para a minha vida e para a sua vida. Mas nós precisamos saber como nos comportar. Quando esse tempo chegar, quando as coisas estiverem na maré boa,
quando estivermos liberados pelo Senhor em algumas questões, eu quero olhar e ver você lá adorando. O camarada sai da arca e a primeira atitude que ele tem é fazer um altar e oferecer culto ao Senhor. Essa situação, esse problema vai ter fim. Outros virão, não sei se é isso que você gostaria de ouvir. Outros virão, outras etapas, outros processos. Mas esse aí vai terminar em nome de Jesus. E você precisa estar aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O texto diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Será que essa é a resposta que o Senhor quer dar a você? Por que eu não consigo romper nessa situação? Por causa da sua instabilidade. É o famoso: deixa Deus guiar meu carro, quando chega na estrada que eu quero, Ele passa para o banco de trás e eu tomo a direção. Permaneça nele. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quando as coisas melhorarem, permaneça nele. Quando a solução desse problema chegar, permaneça nele. E eu quero que você tenha a oportunidade de dizer, né? Depois que eu passei por aquele problema, eu estava lá. Depois que Deus me deu aquela vitória, depois que Deus bradou na minha família e mudou a minha história, que Deus nos abençoe. E eu quero orar com você, amém? Senhor, a tua palavra foi pregada e eu não conheço a vida de quase ninguém que está aqui. Mas há alguém chamado Espírito Santo que conhece e sabe de todas as coisas. Aqueles irmãos que nos assistem também, Senhor. Quantos de nós, em determinadas situações, já pulamos fora da arca? Mas o teu amor é tão grande. O teu amor é tão profundo. O teu amor é tão tremendo que nos trouxe até aqui nessa noite, para entendermos a importância de permanecermos em Ti. Eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor não volta atrás da sua palavra. Eu sei que há promessas empenhadas aqui neste lugar. Eu sei, Senhor, que há palavras liberadas sobre a vida das pessoas que aqui estão. E quando isso acontecer, nós queremos permanecer em Ti. Nós queremos aguardar os Teus sinais. Nós queremos aguardar as Tuas confirmações para tomarmos as próximas decisões. Para ao pisarmos, Senhor, para que ao pisarmos na terra seca, totalmente seca, o Senhor possa derramar a Tua bênção sobre nós e declarar sobre a nossa vida como o Senhor fez com Noé.
declarando, redeclarando todas as bênçãos que um dia foram declaradas sobre a vida de Adão. Nós vamos viver um tempo favorável, Senhor, eu creio nisso. Nós vamos multiplicar, eu creio nisso. Nós vamos frutificar, eu creio nisso. Eu sei que um tempo de vida nova está vindo sobre a tua igreja. Um tempo de vida nova está vindo sobre a Ceso de Campo Grande, sobre a Ceso de Paciência. E nós queremos viver essa completude, Senhor, sob tua direção. Não permita que tomemos, Senhor, decisões precipitadas, nem tampouco avancemos, Senhor, sem os seus sinais. Nós queremos permanecer em ti. Nós queremos permanecer em ti. Em nome de Jesus. Amém.